Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Vamos continuar hoje falando um pouco a respeito dessa dinâmica atmosférica, não é mesmo? Fazer alguns exercícios e coisa parecida. Mas antes eu quero chamar a atenção sua de um pontinho que eu deixei ali no finalzinho da nossa aula, que foi a questão relativa à tal da pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? Então você deve ter bem visto ali, naquela ilustração que eu trouxe para você, que a pressão atmosférica ela não é nada mais, nada menos, que a pressão que essa gigantesca camada de gases que envolve o nosso planeta, ela está fazendo sobre nós, certo? Então, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo assim, ó. Estamos aqui agora. Imagine que sobre a minha cabeça nós temos o quê? Uma gigantesca coluna de gases. O que essa coluna de gases ela vai tratar de fazer? Ela está fazendo uma pressão sobre a minha cabeça. O nome desse fenômeno qual é? Chamado de pressão atmosférica. Eu também chamei a atenção ali no finalzinho do nosso último encontro que essa pressão atmosférica ela vai ser essencial para uma coisa chamada de dinâmica da atmosfera. O que é essa dinâmica da atmosfera? Então nós temos por aí ventos e massas de ar. Qual é o motivo? O que leva a isso? Então de agora em diante você vai saber muito bem. As razões que se levam a essa dinâmica atmosfera, por isso que existem ventos e massas de ar, são diferenças de pressão atmosférica. Né? E como é que isso funciona? Os ventos e massas de ar, sempre eles acabam tendo origem naquelas regiões do quê? De elevada pressão atmosférica. E basicamente nós encontramos que elas se destinam para as regiões de baixa pressão atmosférica. Tá. E como é que se formam regiões de alta e baixa pressão atmosférica? O principal fator que vai interferir na alta e na baixa pressão atmosférica é a temperatura atmosférica, certo? Então como é que se dá isso? Se você está em uma região de temperatura um pouco mais elevada, você lembra que eu chamei a sua atenção? O que acontece aqui na nossa atmosfera? Nós temos gases. O gás ele vai obedecer mais ou menos a mesma lógica de qualquer outro tipo de matéria. Você aqueceu, ela se dilata. Então pela manhã, o que é que nós temos? Nós temos que os gases levemente vão se dilatando. Cada uma das infinitas moléculas de gás, elas vão acabar ocupando o quê? Regiões maiores. Certo? Em se ocupando essas regiões maiores aí, automaticamente nós percebemos o quê? Elas vão uma empurrando a outra. Agora multiplique isso por um número muito gigantesco. Esse movimento é que formam justamente aí os ventos e as massas de ar. Na última aula eu também chamei a sua atenção um pouquinho a respeito do quê? A respeito dessa coisa relativa aí às diferentes zonas térmicas da Terra. Região próxima à linha do Equador, o que acaba acontecendo com ela? Ela é aquela região que apresenta as temperaturas mais elevadas. Se existem então temperaturas mais elevadas, ali a pressão atmosférica vai ser o quê? Ela vai ser justamente menor. Então, já próximo aos trópicos, a temperatura cai. A pressão atmosférica é maior. Então, olha aí, ó, duas regiões de pressão atmosférica diferente. Ali nós vamos ter a presença de ventos. E esses ventos aí, eles são conhecidos como o quê? Como ventos alísios. Dos trópicos para o Equador. Da região de maior pressão atmosférica para a região de menor pressão atmosférica. Tá? Existem outros fatores aí, como por exemplo a altitude, que elas também vão influenciar na pressão atmosférica. Mas a ideia principal que eu queria passar para você hoje
é justamente essa, né? Qual é o mecanismo dos ventos e assim por diante. Ainda nós vamos aproveitar a nossa conversa de hoje para ver o quê? Mais alguns exercícios, como eu sempre chamo a sua atenção. Exercícios, eles são bons, né? Você ali começa a perceber que existe um mundo quase que diferente, né? Então vamos dar uma olhada nos nossos exercícios lá? Olha o primeiro que eu trago aqui para você. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamento de massas de ar, ocorre na estratosfera, troposfera, mesosfera, termosfera ou exosfera. Então, se você lembrar um pouquinho da nossa última aula, o que nós encontrávamos lá? Existe uma camada, que é aquela camada que está ali, da superfície do nosso planeta, até mais ou menos quanto? 15, 18 quilômetros de altitude. É ali onde acontece o quê? Os principais fenômenos meteorológicos, onde está a maior parte da vida, onde nós vivemos, né? Você lembra como é o nome dessa camadinha? Então aí, ó, nome dessa primeira camadinha nossa não é nada mais, nada menos que a troposfera, tá? Só recapitulando um pouquinho da aula passada. Segundo que nós temos aqui, segunda atividade de hoje. Ó, assinale a alternativa correta que corresponde à camada atmosfera descrita no texto a seguir. Esta camada atmosférica é caracterizada pelo baixo fluxo de ar, por possuir pouco oxigênio. Não é recomendada a presença do homem nela. No dia 14 de outubro de 2012, no entanto, Felix Baumgartner, um austríaco, saltou de uma altura de 39 quilômetros. Que isso fosse possível, usou uma vestimenta especial. Qual é a camada da Terra a que se refere esse texto? Mesosfera, troposfera, estratosfera, termosfera ou exosfera. Então, aí nós temos diversas questões que são questões muito importantes para a nossa aulinha de hoje, né? Principalmente para recuperar a aulinha da semana passada. Primeira delas que nós temos aí, ela está dizendo não indiretamente que existe um fenômeno. Quanto maior a altitude, menor a presença de gases, certo? Então, quanto maior a altitude, acaba acontecendo o quê? A atmosfera ela fica mais rarefeita. Para o homem não é isso legal. Por exemplo, nós no Brasil, a maior parte dos brasileiros vivem em o quê? Do nível do mar, a maior parte até uns 800 metros, 1000 metros talvez. Então nessa primeira camada aí nós estamos presentes na troposfera, você tem a certeza absoluta. A gente recebe uma quantidade, a gente tem uma quantidade muito grande de gases, principalmente de oxigênio, que é essencial para nós permanecermos vivos. Conforme vai aumentando, a atmosfera mais rarefeita, já chamei sua atenção para isso, né? É muito comum a gente perceber isso, por exemplo, em algumas partidas de futebol. Times brasileiros saem aqui até esses 1000 metros que eles estão acostumados e vão jogar alguns países aqui na Cordilheira dos Andes, nossos vizinhos, né? Chega lá, quantidade de oxigênio é menor, né? E é claro, uma quantidade de oxigênio menor, a gente produz menos energia. Esses atletas, quando vão desenvolver as suas atividades, eles vão apresentar um cansaço com uma facilidade, que é uma facilidade muito maior aí, né? E daí nós tivemos a presença desse amigo nosso aí, né? Que é justamente quem? Felix Baumgarten. Ele tratou de subir aos 39 quilômetros e se lançou de paraquedas lá, né? Então, ele foi para a segunda camada da atmosfera. Qual é essa segunda camada da atmosfera? Está aqui, ó. Nós estamos na troposfera e ele se lançou lá a partir da chamada estratosfera. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo aqui. O que nós encontramos lá? Mais um exercício. Dentre os elementos abaixo enumerados, assinale aquele que não é um fenômeno atmosférico. Variação de temperatura, sim.
Índice de umidade, também. Formação de nuvens, tá ok. Derretimento de geleiras, meio esquisito. Formação de neblinas né? Então aí o derretimento das geleiras acaba surgindo o quê? Não é necessariamente um fenômeno atmosférico. O degelo de geleiras pode mesmo acontecer, tá? Mas esse degelo aí, ele está diretamente relacionado com o aumento da temperatura atmosférica. Mas a gente não pode dizer que ele é um fenômeno atmosférico, tá? Então a nossa alternativa que seria marcada aí, a alternativa D, que é o chamado derretimento de geleiras. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos dar continuidade aqui? Última questãozinha nossa de hoje. A quarta-feira terá condições de tempo semelhantes às de terça-feira no Rio Grande do Sul, mas com um pouco menos frio. A possibilidade de cerração ao amanhecer com visibilidade reduzida, em trechos isolados. Ao longo do dia deverá ocorrer predomínio de sol. O frio seguirá atuando pela manhã, com mínimas inferiores a 10 graus, em áreas da Serra, Planalto e Campanha. O risco de formação de geada é restrito às regiões de maior altitude à tarde, o predomínio de sol gradativo e elevação da temperatura. O vento soprará fraco da direção norte e nordeste, propiciando mais aquecimento ao longo do dia. À noite terá um rápido aumento de nuvens nas regiões de fronteira com o Uruguai. Então está aí aonde basicamente saiu essa nossa questãozinha. Explique com base em seus conhecimentos sobre a dinâmica atmosférica, porque o texto afirma que apenas as regiões de maior altitude apresentam formação de geada. Tem muito segredo. Tá aí, ó. É importante observar, primeiramente, que de acordo com a leitura do texto, os locais onde há risco de formação de geada são aqueles que a temperatura estarão menor que os demais locais. Isso acontece nas zonas de maior altitude porque quanto mais elevado for o relevo de uma região em relação ao nível do mar, menor serão suas temperaturas em virtude das diferenças de pressão e dos efeitos menos intensos da insolação da superfície. Então o que é que nós acabamos tendo aí? O que nós vamos acabar tendo aí é uma outra característica que vem se mostrando da nossa atmosfera. Qual seja, basicamente a característica que nós temos aí relacionada ao fato de quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Por isso que vai ter isso que apareceu aí na nossa atividade, no nosso exercício. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.